Gravado nos agitados estúdios da Unigran, dia de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que esperou ansiosamente pela Semana do Saco Cheio. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown. E se o assunto for sério, não me chame no WhatsApp. Eu só tenho figurinha de zoeira. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e a gente está em outubro, no mês das eleições. Chega pro seu crush e fala: nas eleições do meu coração, você não precisa de segundo turno. E eu acho que esse vai bem na semana do segundo turno pro ar, então vai dar certo. Já vamos programar aí. Eu sou o professor Fernando Machado. Não se desvie dos caminhos do teu coração e não te deixes perder nas suas veredas. É bonito, hein? Irmãos e irmãs, Seja lá o que for veredas, né? Então. Estamos aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação para mais um episódio do Direito do Mato, este podcast, o podcast jurídico mais assistido do Brasil, mais ouvido também do Brasil, e que semanalmente vai ao ar levando informação, levando aí um pouco de entretenimento e levando um pouco da nossa companhia para você que está sempre conosco. Agradecemos aqui à Unigran por toda a estrutura que nos é ofertada, agradecemos ao Paulo por todo o trabalho, paciência que está aqui já pensando na hora do seu almoço, mas está aqui ainda firme conosco, e agradecemos principalmente a você que nos acompanha nesta bonita trajetória do Direito do Mato. E não deixa de acompanhar a gente também nas redes sociais, acompanha o perfil do Direito do Mato lá no Instagram. Confere lá, aproveita e já segue a gente. Também confere os nossos episódios passados em todas as redes de streaming. A gente está no Google Podcast, Apple Podcast, no Rumble, no YouTube, no Spotify. Se você está vendo esse episódio no YouTube, a gente já espera que tenha deixado um like, um comentário e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos episódios. Veja lá. Aquilo que o Vinícius falou, o Rumble é a rede social mais agitada que existe. Mais agitada que água de poço, mas a gente está lá também. E você pode contribuir com essa maravilhosa obra do Senhor, adquirindo uma de nossas canecas maravilhosas. Olha lá, corta com o drone, Paulo. E você pode ver a qualidade dessa caneca aí pela tela do seu celular, do seu televisor, do seu computador. Então, adquira isso para ajudar nos seus estudos, no momento de reflexão, no seu café da manhã, café da tarde, e até mesmo disfarçar naquela reunião de trabalho online, colocar uma cervejinha dentro dela e ninguém vai perceber que você está cometendo uma ilicitude durante o horário de trabalho. Ninguém é de ferro, né? Todo mundo é filho de Deus, também tem que... Cada um faz aquilo que pode, né? E o que não pode também, que é a parte mais legal. E vamos agora para mais um episódio emocionante do Direito do Mato. Para a nossa primeira notícia. Depressão. Será aposentado por invalidez pai de vítimas da Boate Kiss. Emocionante. Depressão. Eu tenho que tentar, emocionante e bipolar, né? Eu tenho que tentar, porque o assunto é meio... Não, é uma emoção. É emocionante. Depressão é uma emoção. Já tivemos aqui aulas sobre emoções com o pessoal da psicologia. Muito bacana. A juíza substituta da Primeira Vara Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, Andréia, condenou o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, a conceder aposentadoria por incapacidade permanente a um pai que teve 2 filhas vítimas pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em janeiro de 2013. A perícia médica concluiu que ele apresentava sintomas depressivos, graves e estresse pós-traumático, que foram provocados principalmente após a tragédia. O homem ingressou com ação narrando que na época do ocorrido, suas filhas de 23 e 19 anos estavam na Boate Kiss quando aconteceu o incêndio. Após ficar em coma por 39 dias, uma delas faleceu, outra sobreviveu depois de ter tido 40% do corpo queimado e sofre junto com ele de graves transtornos pós-trauma e precisa de cuidados e de companhia constante em função do comprometimento motor, cognitivo e estético. 2 dias após a alta hospitalar da filha, o homem contou que sua esposa faleceu em decorrência de um câncer. Ele afirmou que está desestabilizado e incapacitado para a vida laboral e social, pois não reúne condições de saúde mental. Ele pontuou também que recebia o benefício de auxílio-doença até fevereiro deste ano, mas que na última avaliação na esfera administrativa foi cessado com a justificativa de inexistência de incapacidade para o trabalho. O psiquiatra concluiu pela incapacidade permanente para toda e qualquer profissão, afirmando que o homem apresenta sintomas depressivos e estresse pós-traumático. O médico afirmou que o paciente ainda está em processo de luto
pela perda da esposa e de uma das filhas, e também precisa adaptar-se à condição de vida da outra filha. Diante do laudo, a magistrada entendeu estar comprovado que o autor está incapacitado de trabalho desde janeiro de 2013. Ela julgou parcialmente procedente a ação, condenando o INSS a considerar a aposentadoria por incapacidade permanente. Entretanto, a verificação da irreversibilidade do estado de saúde, adquirindo a inabilitação para o labor com torno de permanência, foi possível apenas ao longo do tempo, com a consolidação do quadro clínico. O benefício deve ser implantado no prazo de 20 dias. Aqui, Fernando, tem duas coisas aqui, né? Primeiro, ele estava recebendo um auxílio-doença, né? Mas de caráter provisório, né? Não permanente. Exato. Aqui nós temos basicamente 2 benefícios por incapacidade que são pagos pela Previdência Social. Antes de falar de incapacidade, né? Nossa, aqui... Ô, Paulo, tem como diminuir o ar aqui? Antes que a gente congele. Antes que nós ficamos incapazes aqui de continuar falando. Então, nós temos 2 benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, agora com a nova redação pela emenda constitucional 103, reforma da Previdência, e o chamado benefício por aposentadoria, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, que é o antigo aposentadoria por invalidez. Houve uma troca no nome para não colocar o foco doença e invalidez, e sim na incapacidade. Por que de forma correta? Por quê? Porque o que o perito médico do INSS ele avalia não é se a pessoa é ou não portadora de uma doença, e sim se a pessoa tem ou não incapacidade para a função que ela habitualmente desempenha. A questão é para o trabalho, não para é o trabalho. Se ela é inválida ou não é inválida. Você pode ser portador de diabetes e poder trabalhar normalmente, assim como você pode ter uma série de outras doenças e trabalhar normal. Agora, o que o médico... Assim como nós temos, né? Assim como... E por isso que o médico do INSS, ele avalia o quê? Ele avalia se a pessoa, se determinada doença que ela apresenta, através do laudo dos médicos, se ela torna incapaz para aquela atividade. 2 pessoas com a mesma doença, uma pode ser considerada incapaz e a outra não, dependendo da atividade. Uma pessoa que tem ali uma redução do movimento de um membro superior. Se a pessoa trabalha talvez com uma atividade de vendas, talvez não seja incapaz. Agora, se a pessoa trabalha com uma atividade que exige, por exemplo, uma atividade de construção civil, mecânico, pode ser que ele seja, então, se não houver a possibilidade de readaptação para uma outra função, de reabilitação para uma outra função, pode ser que ele seja incapaz. Então aqui, o primeiro ponto que a gente tem que analisar com relação ao benefício por incapacidade é se a incapacidade ela é permanente ou se ela é temporária. Considera-se incapacidade permanente aquela que traz um impedimento que seja superior a 2 anos. Então, um impedimento superior a 2 anos, ele já passa a ser visto como um impedimento permanente. Perceba, nenhum impedimento permanente, ele é eterno. Eu posso ter um impedimento permanente hoje, mas que ele pode ser revertido daqui a 5 anos. Aqui no caso, por exemplo, né, se esse pai aqui conseguir passar essa fase depressiva dele, passar essa fase de luto dele, lá na frente readquirir a capacidade de trabalho, que vai fazer bem para ele também. Exato. Lá na frente, daí cessa o benefício. Exato, então assim, não é o... Aí não é benefício, é aposentadoria. Aposentadoria, né? Que é um benefício, né? Um benefício pago pela INSS, né? Então assim, mesmo as aposentadorias, no caso, as aposentadorias por incapacidade permanente, a pessoa vai passar por revisões periódicas, porque pode ser que o avanço da medicina, pode ser que a pessoa volte a estudar, desenvolva uma outra capacitação técnica para uma outra atividade, pode ser que a pessoa submeta a um tratamento efetivo. Então, por isso que mesmo a pessoa aposentada por incapacidade permanente, ela passa por revisões periódicas. Eventualmente, ela é chamada pelo INSS para fazer uma perícia de revisão. Se a condição de incapacidade permanece, o benefício é mantido. Se eventualmente o INSS entende que a pessoa não mais está incapaz, ela tem a chamada alta, né? Então ela volta a trabalhar. Uma coisa assim, quando o empregado, em virtude de um acidente de trabalho, ele acaba tornando por incapacidade permanente,
não há a extinção do contrato de trabalho, há uma suspensão, né, do contrato de trabalho. Há uma né? suspensão. Ela é uma suspensão por quê? Justamente porque nessa ideia da reversibilidade da lesão. Pode ser que a pessoa, depois de um tempo, ela pode voltar a trabalhar. Então, a aposentadoria por invalidez, ela não leva a uma rescisão automática do contrato de trabalho. Aí fica suspenso, porque se ele readquirir, ele retorna. Ele tem o direito de retornar à sua atividade. E retornando, inclusive, ele retorna com a estabilidade provisória de 12 meses, né? Então, ele tem uma estabilidade justamente para que a pessoa tenha ali uma garantia para que ela possa se recuperar, se readaptar, talvez ir para uma outra função, caso ela tenha tido alguma sequela, por exemplo, né? Então, para que a pessoa tenha essa garantia. Lembrando que quando a gente fala suspensão, né, significa sem contagem do tempo e sem salário, né? Uhum. E o que eu acho que é legal, assim, comentar também, porque bate um pouco, às vezes, com o senso comum das pessoas, é que o que levou ele a se encaixar nessa hipótese de incapacidade permanente é justamente esse sintoma depressivo. O que muitas vezes as pessoas podem pensar que o que levaria uma pessoa a ser aposentada por incapacidade permanente seria alguma moléstia que representa alguma alteração física, né? Status psicológico. Essa é uma questão bastante discutida, sim, porque, e de certa forma, se você vai conversar com especialistas que são da área da psiquiatria, da saúde mental, eles vão dizer que há um certo preconceito ou há uma certa discriminação com relação a doenças de ordem psicológica, saúde mental, psiquiátrica. Saúde mental. Porque, por exemplo, é muito fácil você ver uma pessoa que está com a perna engessada porque teve uma fratura. Fica muito fácil para o perito fazer a análise. Agora, a perícia do INSS, ela talvez não seja tão... na perícia não seja um momento assim tão oportuno para que a pessoa possa entender se um sintoma de depressão ele pode tornar a pessoa incapaz para o trabalho ou não. Até porque o médico perito às vezes não é um psiquiatra. Quase nunca. Vai ser um ortopedista, que é o mais comum. Um ginecologista. Aí chega lá o problema de depressão, tem até um lado psiquiatra, só que ele não é psiquiatra. Ele não tem aquela especialidade. E acho que às vezes o diagnóstico também não é imediato, né? Ele exige. E não é exigido que ele tenha, porque o médico do INSS ele não faz diagnóstico, ele faz perícia laboral. Então, assim, ele não vai ali para fazer exame da pessoa, ele tá ali para analisar se os exames que a pessoa leva, e muitas vezes a pessoa leva exames que talvez não são tão detalhados, por isso que eu sempre oriento para a pessoa, diga para o seu médico que você vai passar por uma perícia para que ele possa descrever com maior cuidado, porque senão a pessoa só leva lá, CDF-32, depressão. Aí talvez isso não... Porque a pessoa pode ter depressão e continuar trabalhando. Agora pode ter depressão e não conseguir trabalhar. Tem muitas situações em que o médico psiquiatra ele vai entender que o trabalho é um instrumento justamente de tratamento da depressão. Então que o trabalho é importante ali para que a pessoa possa... isso, claro que acompanhado do tratamento adequado para que a pessoa possa ter ali uma diminuição dos sintomas. Agora, tem situações que o trabalho ele compromete. A pessoa não tem como tratar depressão se a pessoa trabalha, por exemplo, como um vigilante armado. Trabalha como um professor do aluno da educação infantil, motorista de ônibus. Não tem. São situações que, nesse caso, a atividade em si ela vai trazer um risco. Ela vai ser um impeditivo para um tratamento. Então, são situações muito complicadas. Outro ponto que chama atenção aqui, que em tese a notícia ela dá a entender que uma informação, mas que certamente ela não foi analisada no contexto previdenciário. Aqui que ele diz que uma das filhas veio a óbito, a outra ela sofreu sequelas permanentes e uma delas precisa de cuidados e de companhia constante em função do comprometimento motor, cognitivo e estético. Só que hoje, pela legislação previdenciária, isso não interfere na concessão do benefício. Então, não existe no direito previdenciário benefício concedido em razão da incapacidade de pessoa da família. Isso nós não temos. No serviço público, nós temos licença para tratamento de saúde da pessoa da família. No serviço público, há essa licença. Agora, no regime geral, não há esse benefício. Por exemplo, eu tenho um filho que ele tem, um dependente que ele tem determinada doença que precisa de uma pessoa para acompanhar. Eu tenho direito de auxílio-doença para mim? A nossa legislação não permite. Então, isso não há. Os benefícios são em razão da incapacidade da própria pessoa, né? Então, embora essa informação conste aqui,
Mas não foi esse o relevante para a concessão. Isso não né? é fato gerador para a concessão do benefício. O fato gerador é que a situação vivenciada pela pessoa, do óbito, do sofrimento, ela desencadeou transtornos De depressão. E esses transtornos tornaram a pessoa, então, incapaz para o trabalho. Aqui, possivelmente, a ação foi julgada parcialmente procedente, porque na sentença aqui foi possível apenas ao longo do tempo. Talvez o parcialmente procedente foi a juíza não concedeu desde a data do requerimento administrativo, que é uma discussão comum. Hoje, a jurisprudência ela caminha mais no sentido de conceder o benefício na data da perícia judicial, porque foi naquele momento em que foi firmada a convicção do juízo que a pessoa tinha ali, então, a incapacidade. Então, possivelmente, esse parcialmente procedente tenha sido por conta dessa situação. A não ser que o perito judicial diga que desde aquela data já havia comprovação da incapacidade. Exato, né? O perito vai afirmar naquela data... Ou nas hipóteses previstas em lei também, né? Um dos quesitos é a chamada DII, data de início da incapacidade. Né, que se o juízo não solicita, é interessante que o advogado, no momento de formular os quesitos, que ele então apresente peça para o juízo para que o perito responda qual é a data de início da incapacidade. Porque aí, se ele retroagir a data de início da incapacidade, aí a pessoa tem um fundamento ali para buscar, né, nem que seja em grau recursal, o pagamento retroativo do benefício. Cara, mas olha só, fugindo um pouco do previdenciário, mas ainda preso na notícia, olha como é complicado, né, cara, esse negócio da Boate Kiss. Já são 9 anos e até hoje se surte efeitos, né? Não, e esses efeitos em várias áreas do direito vão ainda por muitos e muitos anos, né? Sobretudo para as pessoas. Até hoje as questões administrativas, questão de fiscalização, tudo, né? Se houve omissão, se houve ainda na via administrativa, ainda está pendente. Acho que o penal também, até hoje. Na questão da responsabilidade civil, o júri foi anulado, né? O júri foi anulado por conta da quebra na paridade de armas, né? Porque foi provado que o Ministério Público teve acesso ao rol dos jurados com tantos dias de antecedência, e a defesa não teve acesso, e outras questões ali que o Ministério Público teve acesso, que a defesa não teve, então quebrou a paridade de armas, e em virtude disso foi anulado o júri. Então significa, anulando o júri, aí vai ter que fazer né, não anulou a sentença de pronúncia, mas assim o júri vai ter que remarcar outra data, tudo certinho, tudo de novo. Então, e nisso... E assim, ela atingiu um público majoritariamente muito jovem, por ser uma casa noturna. Então, pessoas com entre 20 e 30 anos. Uma pessoa que teve uma sequela como essa, seja física, seja psicológica, vai viver até os 80 anos, então vai carregar isso aí ao longo de toda a vida, né? Mas vamos lá para a nossa próxima notícia. TST limita a quebra de sigilo de e-mail pessoal de empregado. A subseção 2, especializada em dissídios individuais do TST, limitou a quebra de sigilo do e-mail de um ex-empregado de uma empresa paulista aos chamados metadados das mensagens, como registro da data, horário, contas e endereços de IP. Para o colegiado, não é válida a ordem que autoriza o acesso ao conteúdo de todas as mensagens enviadas e recebidas da conta pessoal de e-mail utilizada por pessoa física para fins de apuração de suposto ato ilícito. Diante da suspeita de que o empregado estaria repassando informações sigilosas a um escritório de advocacia, a empresa obteve na Justiça Comum, em ação contra o Yahoo, o acesso aos e-mails trocados por ele durante determinado período. Também ajuizou a ação de indenização na Justiça do Trabalho, em que o juiz de primeiro grau também autorizou a medida, solicitando ao Yahoo cópia de todas as mensagens enviadas e recebidas pelo trabalhador. Contra essa decisão, ele impetrou o mandato de segurança na Justiça do Trabalho. O TRT da 15ª Região, Campinas, São Paulo, concedeu inicialmente a liminar por entender que a Justiça do Trabalho não seria competente para decretar a quebra do sigilo. Depois, porém, reviu a decisão e manteve a autorização. Segundo o TRT, diante de forte indício de violação de dados e informações confidenciais das empresas do grupo, não há que se falar em violação do direito líquido e certo ao sigilo de correspondência do empregado, num juízo de ponderação de valores fundamentais. A relatora do recurso do empregado assinalou que o interesse público na apuração de infrações penais graves puníveis com reclusão pode permitir, em alguns casos, a relativização da inviolabilidade das comunicações. Contudo, o Marco Civil da Internet não prevê a possibilidade de requisição judicial de conteúdo da comunicação privada,
para a formação de conjunto probatório em ação civil. O que se autoriza no artigo 22 da lei é o fornecimento de registro de conexão ou de registro de acesso a aplicações de internet. Segundo a relatora, há notável distinção entre a requisição dos registros das comunicações e seus conteúdos propriamente ditos, entre aspas. Essa segunda hipótese está reservada como regra geral à instrução de processo criminal, ressaltou. Ressalvadas situações extremas em que há risco à vida ou à integridade física de pessoas, é inviável a quebra do sigilo do conteúdo de mensagens de e-mail privado para fins de instrução de demanda cível. A decisão foi unânime. Viu, aqui é interessante pra caramba, porque é um conflito, né, na questão da intimidade, né? Então, porque eu estava entendendo, depois eu achei que eu não entendi, depois eu percebi que eu não entendi e achei que eu não havia entendido. Então vamos desenhar. O que aconteceu é o seguinte, um empregado, né, estava repassando, havia indício de que ele estava repassando informações confidenciais da empresa para um escritório de advocacia. Para isso, ele estava usando o e-mail pessoal dele, não o e-mail corporativo. Porque se fosse para o e-mail corporativo, a empresa não precisa de autorização nenhuma. Ela abre o e-mail corporativo, que é um instrumento de trabalho, da qual ela é proprietária daquele e-mail. Violação do sigilo é motivo para justa causa, né? Isso, do segredo, violação de segredo. Então, se fosse o e-mail corporativo, mas era o e-mail pessoal dele. Por isso que o Yahoo entrou na jogada. Devia ser, sei lá, pedrosk8@yahoo.com. Então, usando o e-mail pessoal, com indício de que estaria repassando informações confidenciais para um escritório de advocacia. Para isso, o que a empresa fez? Entrou com uma ação contra o Yahoo, na Justiça do Trabalho, para que o Yahoo fornecesse, durante determinado período, todas as mensagens encaminhadas para aquele escritório, e o conteúdo das mensagens. Foi deferido isso. Dessa decisão, como é uma decisão interlocutória numa ação, no processo de trabalho você não tem agravo de instrumento de decisão interlocutória. Então o empregado ingressou com um mandado de segurança para o TRT, impugnando essa decisão, que no primeiro momento foi negado, depois foi mantido o acesso. E daí isso foi parar no TST. O que o TST decidiu? Só é possível o acesso ao conteúdo das mensagens se fosse questão de crime, porque daí a lei penal permite a quebra do sigilo, da intimidade para apuração de crime. Mas nesse caso, como era para instrução civil, você tem que usar o Marco Civil da internet. Então, para ver se houve esse dano ali, tem que usar o Marco Civil da internet. O Marco Civil da internet, ele dá acesso aos chamados metadados e não ao conteúdo. O que é isso? Você saber se essa mensagem, se foram enviadas mensagens para aquele endereço, em que período que foi, que dia, que horário, mas não o conteúdo da mensagem. O IP da máquina. O IP da máquina que mandou, tal. Então, desse endereço de e-mail aqui, de que máquina que foi mandado, que horário, tal, tudo. Mas o conteúdo da mensagem, não. Então, você consegue saber se naquele dia, aí você consegue cruzar o dado, naquele dia o empregado estava trabalhando, no horário de trabalho dele. E era um computador do trabalho. E no computador do trabalho saiu um e-mail, ou vários e-mails daquele empregado para aquele e-mail. Isso. Sem saber o que foi. Sem saber o conteúdo. Então, você pode fazer uma relação. Por que ele estava mandando esses e-mails no horário de trabalho para esse endereço? E depois pode fazer uma correlação. Esse escritório de advocacia, depois de determinado período, ingressou com demandas judiciais, tendo informações que seriam sigilosas. Esse empregado, ele só mandou e-mail para esse escritório naquele período e no horário de trabalho. Ele não tinha nenhuma relação com o escritório antes daquele emprego e não tinha nenhuma relação depois. Ele aproveitou o horário de trabalho, porque quando tinha acesso ao servidor do trabalho para mandar essas informações. Aí você faz essa correlação e percebe que aquele escritório de advocacia estava ingressando com ações judiciais, tendo acesso a informações que são sigilosas. Então, há uma relação para daí comprovar que o empregado estava agindo, cometendo uma falta grave no trabalho para fundamentar uma decisão por justa causa. Então, a trabalheira para conseguir uma justa causa. De forma legítima, porque se colocasse algum técnico de TI lá dentro que tivesse acesso às máquinas, tudo entrava na máquina da pessoa, entrava pelo navegador, conseguia fazer, sei lá o que, e entrava no e-mail do ser humano, às vezes deixou até a senha salva, mas daí você não poderia usar como prova.
que seria uma prova ilícita, não teria validade. Então, essa construção toda foi para conseguir legitimar essa prova e entrar com a ação. Até não faz sentido você fundamentar uma justa causa num procedimento ilícito e provar isso com outro procedimento com ilícito. Com uma prova né? ilícita. Você prova um ilícito com outro, aí não dá. Os fins não justificam o meio. O que eu achei legal é o lance da competência, né? O cara buscou tanto o civil como a Justiça do Trabalho, basicamente querendo a mesma coisa, né? Um acesso a esses e-mails. Então, pelo que eu entendi, na Justiça do Trabalho seria assim, ele teria entrado com uma ação para comprovar a justa causa, daí ele faz esse pedido para assim, para o juiz, para comprovar a justa causa, então peça para o Yahoo, determina que o Yahoo dê acesso, né, a esses e-mails. Só que ainda assim ele vai na Justiça Civil, né? Ele foi na Justiça Civil e conseguiu acesso. Interessante essa... Até porque eu acho que ele pensou nisso, porque de certo o empregado não era parte na ação. De certo o empregado não era parte na ação. Não, eu acredito até que era parte na ação. Ou então até pensando assim no sentido de que pode ser que aqui na Justiça do Trabalho não vai me dar o acesso completo, né? Então se eu for na Justiça Civil eu tenho um acesso maior às informações. Só que no final das contas movimentou o judiciário bastante, né? Agora, se o Yahoo forneceu o acesso completo, né? De boa fé cumpriu a decisão judicial antes de eventual mandado de segurança, suspendendo isso tudo, né? O estrago foi feito. Né? Porque chegou lá, depois você não pode, mas eu já li. Agora esquece o que você leu e usa só os metadados, essa informação. Então é interessante assim, ver essa distinção, né? Então, porque na questão civil a gente preserva a intimidade da pessoa. Então o e-mail é aquilo que era para todo mundo antes a carta, né? O sigilo da correspondência. Então, correspondência é inviolável e etc. O e-mail nada mais é do que uma correspondência também de forma eletrônica. Tá? E para fins cíveis, ou seja, fazer prova no cível, e aí no cível você estende para o trabalho, para o empresarial, para o consumidor, tudo é direito privado nesse caso, você não entra no conteúdo. Eu consigo saber, fulano mandou um e-mail enquanto estava trabalhando para esse endereço? É o máximo que a gente consegue saber. E foi desse computador? Foi de qual computador? Tem o IP da máquina? E as empresas, os provedores como um todo, eles mantêm uma trincheira ali contra esse tipo de decisão, assim. Por quê? Porque justamente a confiabilidade deles perante os usuários é na medida em que eles conseguem proteger os seus usuários com relação à privacidade. Então, quando uma empresa dessa ela já apresenta uma informação dessa de forma muito fácil, ela não se torna uma empresa confiável na visão dos seus usuários. Você vai buscar sempre que as informações sejam protegidas o máximo possível. Então, por isso que normalmente essas empresas elas buscam sempre todos os meios jurídicos possíveis para não apresentar nenhum tipo de informação com relação ao seu usuário. Muitas vezes tem até aquela situação ali, um crime que o crime não, porque o crime já tem essa... Mas assim, um caso ali paradigmático que gerou uma repercussão social muito grande, mas a empresa ela não dá aquela informação. Não é que muitos vão dizer, a empresa de má vontade poderia ajudar, não poderia, mas é porque a empresa justamente ela busca sempre proteger ao máximo o sigilo da informação. Outra coisa também é porque é do local onde elas têm sede. Então elas tomam como base muito o direito de onde elas foram constituídas. Por exemplo, vamos imaginar, a Yahoo acredito que seja norte-americano. Então ele já tem a ideia de trabalhar o direito à intimidade com uma forma quase que absoluta, né? Então eles oferecem esse tipo de serviço pensando no direito do local onde eles são constituídos. Então por isso que, por exemplo, acesso a informações de empresa é muito complicado você conseguir dentro desses provedores. Ou então quando o Google ele vai apresentar uma nova ferramenta ou coisa assim, ele sempre coloca termos contratuais para que você possa aderir, para que daí você possa, porque ele trabalha na lógica do direito norte-americano. Porque a gente sempre lê para aceitar, né, os termos do contrato. Não, faz toda a diferença. E o Google, tudo que ele fornece para a gente ainda está em fase de teste. Tudo é versão beta até hoje. Nunca é versão definitiva. Né? E porque de cada 10, 8 aplicativos deles morrem, né? Eles não levam para frente, mas é tudo versão de teste. Mas é interessante isso, porque se a gente olhar também as empresas, tem a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todo aquele que lida com dados, etc., ele não pode expor realmente isso. Então, para ele evitar qualquer problema, só uma decisão judicial obrigando-o a fazer isso, porque daí ele está respaldado. Falando, não fui eu, foi o juiz aí, ó.
vai brigar com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Interessante. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato, e nesse final nós sempre fazemos aqui, nós sempre reiteramos agradecimentos. O Negran, Paulo, e principalmente a você que está sempre conosco acompanhando o podcast do Direito do Mato. Fica aqui de coração o nosso muito obrigado. E também fica reforçando aquele convite para você acompanhar o Direito do Mato nas redes sociais e também confere a gente em todas as redes do streaming. Será que o Yahoo tem? De streaming? Não sei. Yahoo Podcast, dá para pesquisar. O Yahoo, ele era o buscador, né? Até surgiu o Google, né? Eu acho que inclusive tem... Yahoo substituiu ali o... eu acho que se você pegar a história assim da internet, os provedores, acho que a Yahoo sempre foi a grande aposta, né? Aí acho que eles que fizeram uma besteira, acho que não quiseram vender ou coisa assim. Não, ela caiu quando teve aquela bolha do .com em 2000 e alguma coisa. Lá no começo teve a bolha, caiu tudo, eles caíram, porque não estavam conseguindo provar como é que eles iam ganhar dinheiro. E aí o Yahoo estava no meio. E aí tá aí. Bom, enfim, mas fica aquele convite para vocês acompanharem a gente nas redes sociais. É isso aí. Incapazes e sigilosos, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes. Produtivo hoje, hein? Tá bom. Até parece que a gente gosta de trabalhar.